na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 14 a 26, dando continuidade então à exposição que nós temos realizado na carta escrita pelo meu irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz assim em Tiago 2, 14 a 26: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos nesse momento a Tua direção, a direção do Espírito Santo, para que essas palavras possam fazer sentido, e que essas palavras possam realmente transformar as nossas vidas, não somente na noite de hoje, mas daqui para frente. Nós pedimos, ó Deus, todas essas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala sobre a relação das obras e da fé. E a grande maioria de vocês sabem que a carta de Tiago foi uma das últimas cartas a serem incluídas na Bíblia Sagrada. O próprio Lutero, o grande reformador da igreja cristã, ele tinha uma tremenda dificuldade com a carta de Tiago, porque ele acreditava que a carta de Tiago estava pregando algo que o restante da palavra de Deus não pregava, que era justamente a questão das obras na vida do cristão. Lutero dizia que a carta de Tiago era uma carta de palha, justamente por esse trecho que nós acabamos de ler no capítulo 2. Ele acreditava que existia uma incoerência entre aquilo que Tiago ensinava e aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinava. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nós vemos o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras,
para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo aqui deixa de uma maneira muito clara qual é o requisito para que uma pessoa seja salva. E ele diz: olha, vocês são salvos pela graça, é por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Já o texto de Tiago nos fala o seguinte: olha, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E aí então, aparentemente, nós temos uma contradição, onde o apóstolo Paulo diz que a salvação é recebida pela fé. E a contradição acontece aparentemente porque Tiago diz: olha, do que adianta você ter fé sem obras? Essa fé pode salvá-lo? Então, aparentemente, nós nos deparamos com um dilema. Será que Lutero estava certo em acreditar que essa carta realmente não deveria fazer parte da Bíblia Sagrada? Esse pensamento mudou, tanto é que na formação do Novo Testamento, essa carta foi reconhecida como uma das cartas inspiradas por Deus. Também na Reforma não houve mais nenhuma dúvida que esse escrito era sim palavra de Deus e que não existia uma contradição. E isso por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, na sequência, quando ele fala a respeito da salvação pela fé, ele também fala a respeito das obras. E olha só o que é que ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não existe uma contradição entre Paulo e Tiago, não existe uma incompatibilidade entre a fé em Jesus Cristo e as obras que devem resultar dessa fé. O que é que Tiago então está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando o seguinte: que as obras são evidências de uma fé genuína. As obras não são o caminho para alcançarmos a salvação, não. As obras são o resultado de uma pessoa que foi salva pelo Senhor Jesus Cristo. Eu acredito realmente nessa frase que diz o seguinte: é possível realizar obras sem ser salvo por Jesus, mas é impossível ser salvo por Jesus e não realizar obras. Sim, outras pessoas, até mesmo aquelas que não creem em Deus, são capazes de fazer excelentes coisas, grandes obras, grandes caridades, ter um impacto tremendo na vida de muitas pessoas, mas mesmo assim, essa pessoa não conhece o Senhor Jesus e não o serve. Por outro lado, é verdade também que uma pessoa que encontra Jesus, que é salvo por Jesus, ele não pode não realizar obras em sua vida. Aquele que encontra Jesus tem a sua vida transformada, e as obras, as boas obras, são um resultado, tem que ser um resultado desse encontro da pessoa com o Senhor
Jesus Cristo. Por isso, é possível realizar as obras sem ser salvo por Jesus, mas é impossível ser salvo por Jesus e não realizar obra alguma. E por isso, então, Tiago nos fala no versículo 14: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé, esse tipo de fé, pode salvá-lo? Não, porque essa fé não é uma fé genuína. Nesse tempo que nós temos ainda, eu gostaria de estabelecer com vocês aquilo que Tiago apresenta como uma pessoa que está convencida de que é salvo por Jesus. Em paralelo, eu gostaria de ver também com vocês aquilo que Tiago fala de uma pessoa que verdadeiramente é uma pessoa convertida, uma pessoa que realmente foi salva por Jesus. E é muito interessante porque aqui eu escolhi o seguinte tema para apresentar esses dois tipos de pessoa: o crente convencido e o crente convertido. E por que nós estamos usando a palavra crente? Porque a palavra crente simplesmente significa o seguinte: aquele que crê. Tem muita gente que crê, que está convencido que realmente se encontrou com Jesus, está convencido que pode ser contado entre os salvos. Mas isso é muito diferente daquele que realmente é crente e de fato foi convertido para e pelo Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo então na sua Bíblia a leitura dos versículos 15 a 20. E a palavra de Deus nos diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago aqui então, ele passa a dar dois exemplos de uma pessoa que tem fé sem nenhuma obra. E ele dá dois exemplos negativos. O primeiro exemplo que ele dá dessa pessoa que diz que tem fé, mas não mostra essa fé na sua vida, é o exemplo daquela pessoa que se encontra diante de um irmão necessitado. Então Tiago diz assim: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Veja bem, essa pessoa que é um crente convencido, ele se depara com uma situação real, simples. Ele fica sabendo que um irmão ou irmã está passando necessidades, e essas necessidades são as necessidades mais básicas. Ele precisa de roupa e ele precisa de comida. E esse crente convencido, então, ele diz assim: olha, vai em paz, irmão. Olha, se aqueça, coma até satisfazer-se. Mas ele só fala, ele não faz
Absolutamente nada. Aqui nós encontramos uma primeira característica desse exemplo. É o discurso correto. Ele fala para aquele irmão ficar em paz. Ele profere até uma bênção. Olha, vai em paz. Ele até fala as coisas corretas. Olha, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. Mas ele não faz absolutamente nada para aquecer aquele irmão e para saciar a sua fome. Mas o seu discurso é um discurso correto. O seu discurso é um discurso bíblico. O seu discurso é um discurso bonito, belo, mas é só um discurso. A atitude desse irmão está totalmente errada. Ele fala o que é certo, mas faz aquilo que é errado. Mas o texto continua e vai nos apresentar aqui o segundo exemplo negativo de uma fé sem obras. E aqui Tiago é bem contundente, porque ele vai falar a respeito dos demônios. E olha só o que ele fala nos versículos 19 e 20. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Veja bem, Tiago agora ele fala que um cristão sem obras, um cristão que diz que tem uma fé genuína, mas não evidencia isso na sua vida, ele não é igual ao demônio. Ele é até mesmo pior que um demônio. Por quê? Porque os demônios, eles creem que Deus é um só, mas eles também tremem, eles estremecem. E veja bem, Tiago então nos confronta com aquele que diz: olha, eu tenho fé, mas eu não demonstro essa fé de maneira alguma, de uma maneira visível para os outros. Tiago então diz: olha, você crê que Deus é um só? Muito bem, parabéns. Quer saber de uma coisa? Até os demônios creem e eles tremem. O que é que Tiago está dizendo aqui? Que muitas pessoas têm uma crença correta, creem que Deus existe, creem que Deus de fato é o ser absoluto, supremo, é o governante de todas as coisas que deve ser temido. A crença é correta, mas a atitude continua sendo errada. O crente convencido, ele fala o que é certo e ele crê também naquilo que é certo. Mas são só palavras, são só declarações de fé. Ter o discurso correto e a crença correta são provas insuficientes de uma fé genuína. É isso que Tiago está nos falando. Uma pessoa que diz que tem fé, mas não age em conformidade com essa fé, não dá frutos, não faz obras que vêm dessa fé, de fato não pode ser contado entre aqueles que tiveram um encontro
genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Mas o texto continua, e Tiago ele não fala só de exemplos negativos, ele nos apresenta, em contrapartida, dois exemplos positivos de uma fé com obras. E o texto então continua, acompanhe comigo a partir do versículo 21, e a palavra de Deus nos diz assim: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Tiago então ele convoca um testemunho que é totalmente acima de qualquer suspeita. Ele nos traz e nos apresenta o testemunho do pai da nação de Israel, Abraão, que também é conhecido como o pai da fé. E esse é um dos dois primeiros exemplos, então, que ele fala de uma pessoa que tem fé com obras. Ao falar de Abraão, todos sabiam exatamente quem ele era: o pai de Isaque e o pai da grande nação de Israel. E todos nós aqui com certeza estamos um pouco familiarizados com a história de Abraão. Deus chama Abraão, Deus dá uma promessa para Abraão, diz que ele vai ser um pai de uma grande nação. O problema é que a sua esposa era estéril. O problema é que ele já tinha uma idade avançada, sua esposa também tinha uma idade avançada. Eles não poderiam ter filhos. Isso era uma impossibilidade humana, mas Deus tinha dito que ele teria uma descendência tão numerosa como os grãos na areia da praia e como as estrelas nos céus. A palavra de Deus nos ensina que Abraão creu na promessa de Deus. E ele, de fato, foi pai. Sara, sua esposa, deu à luz ao seu filho, Isaque. Mas a história não para por aí. E nós conhecemos muito bem. Depois de alguns anos, Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, eu quero que você vá até o lugar no monte onde eu irei lhe mostrar, e ali você oferece em holocausto, em sacrifício, o seu único filho, a quem você ama. Como assim? Deus promete um filho, Deus dá um filho, e depois Deus pede de novo esse filho. Como então a promessa de Deus iria se cumprir na vida de Abraão? Abraão estava diante de um dilema de fé. Ele crê realmente em Deus, ou ele duvida da promessa de Deus? E nós conhecemos a história. E a história nos diz que Abraão não negou o seu único filho, e ele se dispôs juntamente com o menino a ir até aquele monte, e ele estava a ponto de sacrificá-lo, quando o anjo do Senhor aparece e lhe diz: pare, não faça nenhum mal, menino, porque agora nós sabemos que de fato
você teme a Deus. Do que iria adiantar Abraão dizer eu creio em Deus, e na hora que Deus pede o seu filho, ele simplesmente o nega a Deus? Não, fé e obras, elas andam juntas, o texto nos fala isso. E essa ideia de fé e obras andando juntas é a ideia da sinergia. Essa é a palavra no grego. É a ideia de que todas as coisas estão trabalhando em conjunto de uma maneira harmoniosa para alcançar um mesmo objetivo. A fé, Abraão creu em Deus, e Abraão não negou o seu único filho, Isaque. Fé e obras. E por isso Abraão foi justificado, porque ele creu em Deus e ele provou que de fato cria em Deus. A realidade da fé de Abraão foi demonstrada. Ali, Abraão evidenciou que Deus é mais importante que um filho. Por isso ele é chamado de pai da fé. Será que nós realmente temos condição de demonstrar uma fé, a mesma fé que Abraão demonstrou? Abraão demonstrou que Deus era mais importante do que o seu filho, a quem ele amava. Abraão, ele foi da dúvida para a confiança em Deus. Mas Tiago, ele continua e ele nos apresenta um segundo exemplo de uma pessoa que tem fé e obras. Versículo 25, a palavra de Deus nos diz assim: caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E aqui nós nos deparamos com Raabe. E se Abraão ele é chamado de amigo de Deus, aqui Tiago faz questão de lembrar aos seus leitores que Raabe era uma prostituta, que ela fazia parte de uma nação inimiga. Ela era de Jericó, em Canaã. Mas aquela mulher, que aos olhos da sociedade não tinha nenhum valor, aquela mulher que não fazia parte do povo de Deus e que não estava debaixo da aliança com Deus, ela demonstrou a sua fé em Deus através das suas obras. E o que ela fez? Ela escondeu os espias, aqueles espiões que tinham vindo até a cidade para ver como a cidade era fortificada. Ela não somente escondeu, como ela também os fez sair em segurança. Ela creu em Deus. Ela creu que Deus poderia salvá-la. E ela não só creu com a sua mente ou com as suas palavras, mas ela evidenciou a sua fé, de forma que aqueles espias foram salvos e saíram por outro caminho. A sua fé também foi demonstrada. Deus é mais importante do que a sua própria vida.
se aqueles espias fossem descobertos, ela seria assassinada, condenada à morte. Ela e toda a sua família seriam declarados traidores da cidade, da nação. Mas Raabe creu em Deus, porque Deus era mais importante que a sua própria vida. Aqui nós vemos a fé operando na vida de Raabe, de alguém obstinado e rebelde para alguém que agora passa a viver uma vida de obediência e de aliança com Deus. Fé e obras. Eles não tinham nada em suas próprias vidas que atraísse o favor de Deus. Abraão, antes do seu chamado, era pagão. Abraão, por várias vezes, duvidou de Deus, das promessas de Deus. Mas Abraão foi transformado. Raabe, uma prostituta, inimiga do povo de Deus, que agora foi aceita, que agora está em aliança com o Deus único e verdadeiro. Dois exemplos de pessoas que têm fé com obras. A conclusão de Tiago nesse trecho nos fala o seguinte, versículo 26, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ou seja, fé sem obras é morta, é inoperante, é inútil, é infrutífera. Calvino certa vez disse o seguinte: é só a fé que justifica, mas a fé que justifica nunca consegue ficar só. Tem que ter fé, mas tem que ter evidência dessa fé. Tem que crer em Jesus, mas tem que ser de Jesus. Tem que acreditar em Jesus como Salvador e Senhor, e tem que viver uma vida de obediência a esse Salvador e Senhor. Muito interessante também o que Walter Trebisson disse: Cristo nos aceita como somos, mas quando Ele nos aceita, não podemos permanecer os mesmos. Cristo nos aceita como somos, mas quando Ele nos aceita, não podemos permanecer os mesmos. Eu quero terminar a mensagem dessa noite, já que o nosso tempo também já está bem adiantado, contando a história de um filme muito interessante. Tenho quase certeza que ninguém vai assistir esse filme, um filme lá dos anos 80. E esse filme foi baseado numa história clássica de uma dinamarquesa, Karen Blixen. E o filme tem o título A Festa de Babette. Não sei quantos de vocês já assistiram, mas é tremenda essa história. Essa história conta a respeito de um povoado na Noruega, um povoado muito simples, muito pobre, um povoado composto na sua grande maioria por pequenos e simples pescadores. E a vida dessa pequena cidade, desse pequeno povoado, é transformada com a chegada de uma francesa, Babette. Ela vem foragida
saída da França, fugindo da guerra. Ela se apresenta diante de duas mulheres que eram filhas de um ministro luterano. E ela traz uma pequena carta dizendo quem ela era e ressaltando uma de suas qualidades. Ela cozinhava muito bem. Aquelas duas senhoras, mesmo sabendo que não teriam condições de pagar pelos serviços de Babete, resolvem se compadecer daquela mulher e a recebem em sua casa. Ela então começa a trabalhar e cozinhar e ajudar os pobres ali, em troca de uma cama e de alimento. 12 anos se passam, até que Babete recebe uma carta. Ela nunca tinha recebido carta alguma antes. E nessa carta ela recebe uma notícia muito boa. Um amigo, ali em Paris, mesmo depois dela ter saído da França, continuava a apostar na loteria, todos os anos. E o que aconteceu? Os números escolhidos por Babete foram sorteados. E ela então recebe um prêmio de 10.000 francos. Ela compartilha então com aquelas duas senhoras essa notícia. Aquelas senhoras ficam muito tristes e felizes ao mesmo tempo, porque uma pessoa que não tem nada agora teria recursos, mas por outro lado elas ficaram tristes, porque sabiam então que ela poderia retornar para a França. E Babete faz um pedido inusitado para aquelas duas senhoras, e ela diz o seguinte: olha, eu gostaria de oferecer um jantar para aqueles que fazem parte da nossa pequena igreja, uma igreja que ali naquele momento contava apenas com 10 pessoas, na sua grande maioria pessoas já de idade, pessoas que eram iletradas, pessoas que até mesmo viviam de uma maneira rabugenta diante da vida. E aquelas senhoras, é lógico, concordaram com o pedido. Babete então sai por uns dias e retorna com várias mercadorias, várias caixas de vinhos e champanhe caríssimo. E ela então passa dias preparando um grande banquete. É muito interessante porque junto com aquele pequeno grupo foram convidados também duas pessoas que não moravam mais naquele povoado, uma senhora e o seu filho, que se tornara general e que era um homem muito culto. Babete então chama aquelas 12 pessoas, mais aquela senhora, mais aquele general, e serve um grande banquete. O fato é que a única pessoa que foi capaz de apreciar o requinte dos pratos, o requinte dos vinhos e do champanhe oferecido foi justamente o general, que até aproveitou para fazer um discurso que não foi entendido pela grande maioria dos convidados. A festa acontece, o banquete é servido, as pessoas começam a se soltar, de tristes começam a se sentir alegres, aqueles que tinham inimizades começam a conversar, aqueles que tinham cometido algo
de errado, prejudicado, uma pessoa ali, se abriam e confessaram os seus erros, talvez tudo isso por causa do efeito da bebida. A festa acaba, todos saem maravilhados com tudo aquilo que eles puderam participar. No final, nós temos um diálogo impressionante. A casa já está vazia, a pia abarrotada de pratos, talheres sujos, restos da comida. Então, uma das senhoras que recebeu Babete na sua casa, uma das irmãs, diz assim: Babete, olha, foi um jantar incrível. Todos nós vamos lembrar desse jantar quando você voltar para Paris. Babete então interrompe e diz o seguinte: olha, mas eu não vou voltar para Paris. Eu não tenho mais nenhum conhecido vivo por lá. E seria muito caro comprar uma passagem de volta. A outra irmã então retruca: mas e os 10 mil francos que você ganhou? Babete então diz: eu gastei tudo com o jantar dessa noite. Nesse momento, aquelas irmãs entenderam o significado do discurso que o general tinha feito à mesa, onde ele diz: a graça, meus amigos, não exige nada de nós, a não ser que a aguardemos com confiança e a reconheçamos com gratidão. A verdadeira graça, recebida por quem sequer fizera por merecer tal presente. Philip Yancey, autor do livro Maravilhosa Graça, ele diz o seguinte: a graça vem a quem a recebe livre de qualquer pagamento. O que isso tem a ver com o texto que nós acabamos de ler da Palavra de Deus? Aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que coloca toda a sua confiança em Jesus, aquele que é tocado pela graça de Jesus, nunca mais será o mesmo. Aquele que reconhece que recebeu de graça, agora se oferece de graça àqueles que não merecem e não podem retribuir. Será que você é convencido? Ou será que você é de fato um convertido? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos.